Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Eu estou muito feliz. Feliz por quê? Porque Deus me dá uma nova oportunidade de compartilhar a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E ela opera milagres dentro de nós. Ela faz nascer dentro de nós uma fé que salva o pecador arrependido, o pecador que reconhece quem é e reconhece quem é Deus. Quem é aquele que nos deu a vida e nos deu a oportunidade de sermos reconciliados através de Jesus e da sua palavra. Por isso que hoje nós vamos falar da fé. E certa vez Jesus e os seus discípulos estavam conversando. E lá isso está relatado em Lucas 17. E os discípulos chegam para Jesus e diz: Mestre, acrescenta-nos a fé. Eles se achavam incapazes de ter uma fé que perdoa, uma fé que ama, uma fé que faz eles não só andar uma milha para ajudar uma pessoa, mas andar 2, 3. Uma fé realmente que faz diferença na vida, não só dele, mas do próximo. Essa é uma fé transformadora, pois ela motiva de nós de dentro para fora. E a temos não só por causa dos benefícios que ela nos traz, mas por causa dos benefícios que ela nos faz levar a outras pessoas. Então, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus e fizeram essa petição: Senhor, nos acrescenta a fé. O ser humano, depois do primeiro pecado, o pecado original, ele tem uma tendência muito grande, por causa da natureza caída, a alimentar sentimentos ruins na sua mente. Então aquilo impregna todo o seu corpo. Todos os seus sonhos e objetivos acabam sendo contaminados por o pessimismo, pela falta de fé. Por isso que os discípulos recorreram ao Senhor Jesus. E eu vou ler para vocês Lucas 17, do 5 ao 10. E lá no 10º versículo, Jesus diz algo muito importante. Peço para você que preste muita atenção, pois essa palavra, como toda a palavra de Deus, é transformadora. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele está aqui se referindo a pessoas que buscam a Deus verdadeiramente. E hoje está como Igreja de Cristo, como um agente que fala da palavra de Deus, que evangeliza. Então você também tem a oportunidade de se tornar um evangelista da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: fé e dever. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai dali e vai para ali e planta-te no mar,
e ele vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhes diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Porventura dá graças o tal servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. O seu senhor vai dizer: olha, prepara tudo para mim, depois você está liberado para fazer e para comer, para beber, né? E para sua família. Então esse servo, ele vai fazer o que diz o seu senhor. Só que Jesus vai muito além. Além da fé, que ele disse que estiver do tamanho do grão de mostarda, podemos ver milagres acontecer quando nós pomos em prática essa fé. Ele diz: olha, se um servo faz o que o seu senhor manda, ele não faz mais do que sua obrigação. Aí no versículo 10, Jesus fecha com chave de ouro. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então ele diz que uma pessoa que realmente quer fazer diferença, ela tem que fazer um pouco mais. Ela tem que entender que se você faz o que lhe é mandado, você não está fazendo mais do que sua obrigação como servo. Ele não está dizendo que o servo é inútil. Ele está dizendo que o servo, que sou eu, que sou você, devemos tomar uma atitude nossa, do nosso coração, em fazer para Deus, sem querer algo em troca. Fazer mais do que nos é pedido. E um exemplo disso foi Davi. Davi, certa vez, olhou para o seu palácio e viu que ali tinha toda a riqueza e conforto, mas observou que a arca do Senhor não estava no lugar apropriado à grandeza de Deus. Então Davi decidiu por ele mesmo, não porque Deus o pediu para fazer. Davi, por isso que também é um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia quem era Deus. E ele disse: vou fazer eu um templo onde coloque a arca do Senhor, que a arca era a presença do Senhor no Antigo Testamento. Então, Deus falou com ele, disse que não seria ele a concluir essa obra tão grandiosa, seria seu filho Salomão, mas Davi foi quem iniciou, né, essa atitude de fazer um templo santo onde se colocasse a arca da aliança, que era colocada no lugar santo dos santos. Hoje nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes não valorizamos ele como deveríamos valorizar. Então, essa fé aqui, esse dever de servo, tem que bater muito forte no teu coração, na tua mente. Quando você entende quem é Deus, a sua grandeza, a importância que Ele é, o Criador da vida, aquele que arrancou as chaves da morte, né? Aquele que foi no inferno e arrancou
e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Deus, ele não é mais um, ele é o único Deus. Então, quando nós temos consciência disso, aí você começa a expressar essa fé que faz você realizar sonhos. Essa fé que capacita. Depois do advento, da descida do Espírito Santo, os apóstolos fizeram milagres maiores do que o que Jesus fez. Paulo, ele curava pela sombra. Paulo curou através de lenços que mandava. Então, Jesus disse: vós fareis coisas maiores do que eu fiz, e assim se cumpre até hoje. Pois o ministério de Jesus teve 3 anos. Jesus fez uma revolução no mundo todo só com 3 anos de ministério. Pois até 30 anos de idade, ele se portava como um homem comum. E Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Não me pergunte como isso acontece, porque é algo sobrenatural. Está além do físico, está na metafísica. O poder de Deus, ele é único. Então, essa fé foi pedida pelos discípulos, a fé que tem condições de perdoar, a fé que tem condições de ensinar, a fé que tem condições de operar maravilhas. E Jesus disse que nós não precisamos ter uma fé grande, mas uma fé de qualidade, do tamanho de um grão de mostarda. Então, o nosso dever é fazermos mais do que nos é pedido no reino de Deus, e nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor Jesus. Você pergunta para mim: Adriana, como eu faço isso? Isso é um processo, meu irmão. Você tem que se dispor para Deus, e Ele é quem capacita. Então, a maturidade cristã, a maturidade na fé, é algo que é um trabalho de formiguinha, mas vale muito a pena, porque são com as experiências da vida que você amadurece sua fé. Sua fé não vai mais acreditar tudo que esse mundo pode falar. A sua fé não vai mais ser levada por uma circunstância ruim. A sua fé é uma fé que te traz paz. É uma fé que faz você ser constante. Só quando nós experimentamos a presença de Deus na nossa vida é que conseguimos desenvolver essa fé. Por isso, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, começa a abrir sua boca para declarar fé. Fé sobre sua vida, fé sobre a vida da sua família. Abra sua boca para abençoar. Rejeite todo pensamento negativo que vem da sua mente, pois não provém de Deus. E se aproprie de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus fez, para que você seja aquele que vai cumprir o propósito na sua vida, na vida do teu próximo, ser um instrumento de Deus. Então, a fé é algo simples, mas extraordinário quando nós colocamos em prática. Então, por isso, hoje fica a fé que necessitamos
devemos buscar em Deus. Que Deus tire de nossa vida toda incredulidade e coloque uma fé constante, pacífica e que seja o fluir de Deus na nossa vida uma constante. Vamos orar? Senhor, gratidão pela fé que Tu derrama em nossas vidas. Essa fé, Senhor, que é do tamanho de um grão de mostarda, mas que tem o poder de nos fazer perdoar, amar, ensinar, sermos, Senhor, luz e sal da terra. Por isso, Senhor, abençoa meus seguidores, abençoe suas famílias. Entre, Senhor, com uma fé realmente sobrenatural na vida deles. Ó, Senhor, que os corações, a mentes deles estejam quebrantados diante do Teu poder. Por isso, Senhor, eu já te agradeço porque Tu escuta e responde às nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.